Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, Papo Calcinha está no ar. Verônica? Bom dia, flores do dia. Não pode falar que hoje tá friozinho, né? Porque a gente não sabe. É semana que vem? Eu tô gravando, né? Porque aproveitar a doutora Elza viajante, porque toda semana tá pra uma praia diferente. Menina, eu não aguento ver aquelas... Você sabe que é as fotos da raiva, né? A hora que eu abro o Instagram, aí vai lá, doutora Elza. Gente, aquela mulherada rindo e aprontando. Gente, 26 mulheres, sessentona, setentona. A minha amiga tava pra Porto Seguro, né? Aí eu peguei e falei assim pra ela: você não viu uma turma de mulheres tudo igual lá, não? Que era a doutora Elza. Aí ela falou: ai, não vi, mas se eu tivesse encontrado, eu tinha entrado nessa turma. Gente, mas é muito bom. Olha, trabalhar é ótimo, mas viajar é excelente. Ainda mais com turma de amigos, 26 mulheres. E todas ali, ó, sessentona, todas prioritárias, todas se achando. Muito bom, muito bom. É bom, Se bem né, que eu doutora? trabalhei muito lá, eu fiz várias audiências lá online, mas é isso aí, é juntar o agradável com o mais agradável ainda. É verdade. Não, e a audiência online, ela facilitou a vida do E advogado, a não é única verdade? coisa boa que o Covid trouxe. É verdade. A única coisa boa é Essa facilidade, a né, doutora facilidade de Elza? você fazer audiência de longe. Hoje você falou pra mim um tema interessante. Ela falou: Bia, nós vamos falar sobre um tema, mas eu queria que você trouxesse uma caixinha de lenço. Aí eu falei: pra que essa caixinha de lenço? Conta pra mim qual que é o tema. Porque nós vamos falar hoje sobre pensão por morte. Gente, é terrível o quanto a Previdência agora, depois da reforma de 2019, reduziu em praticamente 50% o benefício que a viúva ou a companheira teria direito a receber. Então, assim, a gente sabe das dificuldades da Previdência, mas foi chocante a forma com que brusca que foi reduzido esse valor. Olha aí, gente. Então, ó, doutora Elza, pera aí, meu bem, que você já tá com o gogó coçando, eu tô vendo aqui. Nós vamos pro intervalo bem rapidinho aqui, ó. Vocês já tem uma prévia do que a doutora Elza Miranda vai falar aqui pra gente. É pensão por morte, um assunto aí, gente, que a gente tem que estar atento, né? Porque fatalidades acontecem, e acontecem na vida de todo mundo, não é verdade? Então, fiquem atentos aqui, porque o programa vai ser muito interessante. Mas antes da gente continuar aqui, deixa eu dar uma super dica pra vocês, gente, que é da Germana Barroso, arquiteta consolidada na cidade de Rio Verde. Gente, construiu ou reformou? Vai mudar o quarto do seu filho aí, saiu da adolescência, né? Já é jovem, às vezes, né? É criança, tá mudando para essa fase da adolescência aí. Contrate a Germana Barroso, qualquer tipo de projeto, seja residencial, comercial, seja aquele projeto na sua fazenda aí, aquela casa de campo maravilhosa, no seu rancho, a Germana faz para você. Gente, projetos com muita qualidade, gente, com muito detalhismo aí, ó. Ela busca oferecer para o cliente muita beleza e funcionalidade, que é primordial. E um arquiteto, gente, é primordial na sua obra. Por quê? Porque ele vai evitar custo, né? Vai economizar o seu tempo aí, o desgaste que você vai ter na relação. Então, não se esqueça desse nome, Germana Barroso. É só você entrar em contato, 998877400 e agendar um horário. Germana Barroso. A gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, terça-feira. Nós estamos aqui com a doutora Elza Miranda falando de um assunto super interessante. Pensão por morte. Tem muita gente que sabe tudo sobre o assunto e não sabe nada. Ainda mais com essas mudanças constantes nas leis que vêm acontecendo aí, né? Ô, Verônica, a primeira pergunta que você tem é? Então, doutora, quem pode receber essa pensão por morte? Porque a gente vê que agora, com essa mudança, é muito radical. Porque a pessoa já tá com sofrimento, né? Sim, Porque do luto. a morte é um luto que demora a passar, às vezes nem passa. E ainda tem essa drástica reforma agora. Sim. Mudou. A pensão por morte, ele é um benefício pago, né, pelo INSS, no caso de falecimento do instituidor. O que seria isso? Aquele que faleceu, ou no caso, por exemplo, o marido, a esposa que faleceu e que era contribuinte da Previdência. Antes da reforma, antes de novembro de 2019, a pessoa falecia, o companheiro, o marido falecia, a pessoa recebia, a viúva recebia 100% do que ele recebia na aposentadoria ou que ele teria direito a receber.
tá? Não tinha carência. Ele pagava o INSS, começou a pagar. Se, por exemplo, daí uma semana ele faleceu, a esposa já recebia. Agora não, depois da mudança não. Então, é um benefício que ele vai ser temporário. Vai depender da idade da pessoa que está recebendo o benefício. Então, doutora, o cônjuge sempre vai ter vai ter o direito de receber, ou geralmente só os filhos até 21 anos? Não, antes da reforma era 100%, né? Que a esposa recebia, ou a companheira. Agora, a companheira recebe, ou a esposa recebe 50% do benefício, mais 10% de cada dependente. Por exemplo, a pessoa recebe 50% mais 10%, a esposa ou a companheira vai receber 60%, porque ela também é filiada, ela é beneficiária. E se ela tiver 2 filhos, ela vai receber 60%, o filho 10% e o outro filho 10%. Antes, quando o filho completasse 21 anos, a mãe recebia de volta o benefício. Agora não. O benefício volta pro tesouro, volta pro quando ela fica com 60%, 50 mais 10. E se ela não tiver nenhum dependente, ela fica só nesse 60%. Ô, doutora, vamos recapitular aqui, porque eu entrei aqui na sala agora, só para me entender melhor aqui. Então, tem uma pessoa, um indivíduo, que falece. Sim. Tinha a carteira registrada. Sim. Que em pouco tempo ou muito tempo tinha a carteira registrada. Independente do tempo de contribuição, o cônjuge e os filhos vão ter o direito da pensão por morte. Não tem, então. Não tem. Ele tem que estar contribuindo. Por isso que a gente fala que é temporário. Ele contribuiu. Tá. Ele tem que estar com o direito de passar esse benefício. Mesmo quando ele morreu, passar esse benefício. Ele tem que estar ou aposentado ou dentro da carência. Que é, por exemplo, se ele estiver contribuindo, se ele estiver trabalhando, tudo bem. Se ele já contribuiu há muito tempo atrás, isso aí, e parou de contribuir, ela não recebe. Não recebe, então. Não. Então, e agora mudou, Bia. É o seguinte, como eu falei, eu tenho que comparar antes e depois. Antes, a pessoa contribuía e se morreu, recebia. Agora, a pessoa que faleceu, o decurso, ele tem que ter contribuído pelo menos 1 ano e meio para a esposa ter direito a um benefício maior. Se ele contribuiu 1 ano e meio, ela tem só 4 meses de benefício. Não só acredito. 4 meses. Se ele contribuiu mais de 1 ano e meio, vai depender do tempo de casamento deles para ela ter essa proporção. Gente, mas vai então... depender, vai depender do tempo e da idade. Eu fiz até um resumo aqui do tempo que ele tem. Por exemplo, 4 meses, se ele contribuiu 1 ano e meio, ela recebe 4 meses. E isso que nós estamos falando vai depender da idade dela. Então, se ela tinha menos jovem, por exemplo, de 22 anos, ela recebe só por 4 meses. Se tinha de 23 a 28, ela recebe... Deixa-me ver aqui o valor que ela recebe aqui. Eu passei aí para vocês. Como nós estamos gravando outro programa, tem um monte de coisa aqui. Então, vai depender da idade e do tempo. Olha aqui, ó. Em 4 meses, se o óbito foi em 1 ano e meio, se ele contribuiu. Sim. 4 meses seria isso. Agora, se ele contribuiu mais de 2 anos, ela vai receber 3 anos de benefício. Se ela tiver menos de 22 anos, ela recebe esse 4 meses. Se ela tiver mais, ela vai receber 3 anos. Se ela tiver entre 22 anos, a viúva, de 22 a 27, ela recebe por 6 anos. Se for de 28 a 30 anos a idade dela, ela recebe 10 anos e assim por diante.
Pois é, então isso se ele completou 1 ano e meio de contribuição. Senão é só 4 meses. Senão vai ser 4 A meses não direto. ser que ela tenha mais de 45 anos, é a única que aí é a vitalícia, pensão então. vitalícia, sim. Mas os 60% também, né? E outra, bem lembrado, 60%. Porque antes era 100%. Antes de 19 de novembro, era 100% a pessoa recebia. Agora é só 60% do que ele tinha direito. Por isso que a gente fala, gente, é o remédio amargo, é o mal necessário. Tem que contribuir para a Previdência. Pouco ou não, dá pelo menos para comprar o remédio ou o lenço para a viúva chorar. É verdade, mas é verdade. Ô, doutor, e assim, e às vezes tem tantos casos que a gente conhece e não consegue nem ajudar, né? Porque a lei muda a todo instante. Por exemplo, são detalhes que o advogado tem que observar, porque, né, o caso da Verônica é um, o meu caso é outro, sim, o seu é outro, sim. não é verdade? Outro dia me perguntaram isso, né? Houve o falecimento e o decujus, à época do, né, que veio a óbito, ele estava recebendo seguro-desemprego. E aí não é ótimo, porque é ruim isso, mas eu queria saber o seguro-desemprego como dobra o direito dele. Por exemplo, Como? É o seguinte, existe o chamado, um benefício que se a pessoa parou de contribuir, ela tem 1 ano de carência ainda, tá? É o chamado período de graça. Se ele estivesse recebendo o benefício, no caso aí, o seguro, dobra. Então, ela tem 2 anos de carência. Então, essa viúva tem direito, sim, porque ele estava recebendo seguro-desemprego. Então, ela vai receber 2 anos desse valor. Vai depender da idade dela, vai depender do tanto de tempo que ele contribuiu, se ele contribuiu e mais... da quantidade de filhos. Isso, também. da quantidade de filhos. E agora, gente, tem uma outra mudança. Tem a cota familiar, que é o que eu falei. Antes era a esposa que recebia, os filhos até 21 anos recebia. Agora, é só 10% para cada dependente e completou a idade 21 anos, volta para o governo, não volta mais para a viúva. Gente, antigamente tinha viúva que recebia duas pensões, uma pensão, uma aposentadoria na integralidade. Não, e agora, tudo, né? agora, sobre isso aí, nós vamos falar no próximo programa. Aliás, hoje também, não, né? Hoje vai gravar outro dia. Nós vamos falar sobre o acúmulo de benefício de pensão. Pensão com aposentadoria, que também mudou tudo. Não pode. Pode, mas assim, a pessoa tem o direito a escolher a mais vantajosa, e a segunda, ela vai receber só um percentual. Olhei. Doutora Elza, eu quero te fazer uma pergunta antes da gente entrar no intervalo. Quem tem direito à pensão por morte? É só o cônjuge, é só os filhos? Ou o pai tem direito, o irmão tem direito ali, Pois né? na ausência de... a pessoa não tem um filho, deixou para um Na sobrinho, ausência de descendentes, né? É o seguinte, quem tem direito é a esposa ou a companheira ou o companheiro. A gente fala mulher, mas tanto faz a mulher ou o homem. Se a esposa morrer, o homem também tem direito. Ela tem direito a 50% e cada dependente, os filhos, tem direito a 10%. Tá. Então, por exemplo, se ele faleceu, ele não tinha filhos, é só a esposa ou a companheira que recebe. Tá. Se ele não era casado, ele era solteiro, aí os pais poderiam receber se ele fosse uma pessoa que provesse, ajudasse os pais. Então eu tenho que provar isso. Tem que provar a dependência financeira, socioeconômica dos pais em relação ao filho. Se não fosse ele não ajudar os pais, por exemplo, o pai não tem direito a receber. Por exemplo, ele não tem pai, não tem nada. E ele tem um irmão que é deficiente. Pode passar pro irmão. Então nesse caso, provando, o irmão tem direito e os pais têm direito também. Então seria isso. Isso, uma classe afasta a outra. Por exemplo, primeira classe é só a companheira ou a esposa e filho. Se não tiver, passa para a segunda classe, que é o quê? São os pais, que tem que provar a dependência socioeconômica. Se não tiver esposa, não tiver filho, não tiver pais,
Aí os irmãos também têm que provar. Por exemplo, no meu caso, se eu não tivesse filho, não tivesse ninguém, eu tenho um irmão que é deficiente, que mora comigo. Seria pensão para ele. Entendi. Aí, no caso dele, seria 100%, por ele ser inválido. Olha pra você ver, tanto que tem que respeitar que cada caso é um caso. Né? Por isso, gente, é que tem que procurar um advogado que entenda, que seja... todos têm possibilidade, mas aquele que é da área previdenciária, realmente, ele tem mais conhecimento para ajudar, faz a diferença. E às vezes muita gente busca, né, o conhecimento das pessoas que estão perto, né? Por exemplo, às vezes você fala, não, eu sou formada em direito, por exemplo, eu que nem exerço, mas às vezes vem um outro, não, quero só tirar uma dúvida. Exercer. Não vou demais. Você vai trabalhar comigo? Fala assim, não, me tira uma dúvida e tal. A gente não consegue tirar a dúvida na totalidade, porque como você disse, né, você tem que estudar o caso, você tem que olhar os documentos. Inclusive, Bia, as pessoas vão ao INSS, as atendentes do INSS, elas estão hiper preparadas para o serviço burocrático do INSS. Elas vão e te passam uma lista de documentos. Elas te passam, elas entendem. Agora, esses pormenores, não é obrigação deles saberem. Isso é obrigação de nós, advogados, sabermos. É verdade. Então, às vezes a pessoa, não, eu vou lá no INSS e vou me informar. Já informaram muita coisa errada. Por exemplo, a companheira que tem união estável, ela vai lá no INSS e fala, olha, eu morei tal ano, não, a senhora não tem direito, a senhora comprou, a senhora tem que fazer um reconhecimento de união estável, isso. Então, se ela provar que antes do óbito ela estava morando com ele pelo menos há 2 anos, ela tem direito. Ela não precisa nem entrar na justiça. Mas, às vezes, é o que a gente falou, às vezes as pessoas não têm o conhecimento, não têm tempo, porque o fluxo de pessoas lá é muito grande, não tem tempo de estar explicando tudo. Então, a companheira tem que provar que no óbito, na data do óbito, ela estava convivendo com o companheiro há pelo menos 2 anos. Senão, não recebe. Não recebe de jeito nenhum. Não adianta ter testemunha, não adianta nada. Tem que provar, a testemunha ajuda. Então, mas não é o único informativo. E como... Pera aí que você já vai perguntar. Olha, galera, fiquem ligadinhos aí. Ótimo. Eu adoro cortar a Verônica. Bem na hora que ela vai... Nossa, é um prazer, doutora Elza. Rafael, corre aqui. Eu estou muito má. Galera, fiquem ligadinhos. O papo com a doutora Elza está maravilhoso. O assunto hoje é pensão por morte aí, ó. Então fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui com a doutora Elza Miranda, falando hoje um pouco sobre pensão por morte. Ela tá explicando aqui pra gente quem que pode pedir, né? Quem pode ser beneficiário aí dessa pensão por morte, a partir de quanto tempo de contribuição você terá direito ou não, né? E agora ela vai falar os requisitos pra gente, mas antes eu vou deixar a Verônica fazer a pergunta, porque ela está ansiosa. Doutora Elza, então no caso da pessoa que não é casado e não tem uma união estável, como que ela vai fazer essa comprovação que estava junto com essa pessoa há 2 anos, por exemplo? E não tinha filhos com essa pessoa? Ou tem filhos? Não, assim... Se tiver filho, é uma prova. Por exemplo, ela mora, por exemplo, na rua tal, número 20. Sim. Se ela recebe uma correspondência no nome dela naquele endereço. Se o companheiro recebeu também uma correspondência que seja do Mercado Livre, do Correio, prova que aquele endereço ela morava e ele morava. Tem que ser alguma coisa atual. Por exemplo, conta bancária, conta conjunta. Se tinha conta conjunta, no banco mostra que naquela data, menos de 2 anos, né? Abriu aquela conta, tá. Se ela era dependente dele, em plano de saúde ou em clube, alguma coisa, tem que provar que os 2 estavam juntos, com documentos. Não precisa nem ter não, até a testemunha pode. Mas só que tem um detalhe, só a testemunha o INSS não aceita. E mesmo com tudo isso aí, geralmente o INSS fala, não, a senhora não tem direito. Para protelar, aí a pessoa tem que entrar na justiça, primeiro recurso administrativo, e aí depois entrar na justiça e para reconhecimento de união estável pós-mortem.
Aí, se a justiça falar que a pessoa tem direito, aí sim, o que acontece? Aí ela é beneficiária, aí ela recebe. E assim, ela recebe, Verônica, desde o dia que ela entrou com a documentação. Ô, Verônica, mas eu vejo muita gente, tadinha, às vezes por causa, né, do conhecimento, da falta de conhecimento, ele não sabe nem protocolar o pedido no INSS. O tanto que é importante, até na área administrativa ali, o pedido administrativo, você tem uma pessoa capaz, não é, doutora? E outra, quando o pedido é feito, o pedido administrativo é feito por um advogado, ele é acolhido de uma certa forma. Quando é a pessoa que vai lá e faz... É deixado lá de lado. Não é verdade? É diferente o tratamento. Infelizmente, o INSS é um funil. Aham. Poucos estão passando por esse crivo. Então, assim, como que eu vou pedir essa pensão por morte? Geralmente, eu tenho que procurar esse advogado mesmo. Sim. E como que eu posso fazer esse recurso de pedido, por exemplo? Exemplo, como é que quais são os requisitos, né? O que é os documentos que eu vou precisar levar? Se é os casado, né? É casado, é certidão de casamento, certidão de óbito, atestado de óbito, certidão de nascimento dos filhos, certidão de nascimento dos filhos. Isso é casado, isso aí já prova que é. E outro, tem que falar não, porque lá tem provar que ele era contribuinte da Previdência. Doutora, e no caso assim, por exemplo, a minha mãe ela é super dependente do meu pai. E aí, se caso aconteça isso, esse recurso é demorado? Sua mãe, ela é casada? Sim. Ou ela mora com ele? Não, é casada, tudo certinho. Não era para demorar. Não era para demorar. Antes da reforma, era mais ou menos um mês a 2 meses, a partir do óbito. Se ela entrasse antes, até 90 dias, era a partir do óbito. Depois disso, é a partir do requerimento que ela entra. Se ela demorar 5 meses para entrar com pedido, é a partir do pedido do requerimento administrativo. Aí, geralmente, no mínimo, hoje está sendo 6 meses. Nossa. Só que recebe desde a data, né? Não, mas tudo bem. Retroativo. Vamos pensar assim, a pessoa já perde dependente, a pessoa. Não, já perde a pessoa. É uma dependente financeira, por exemplo. Sim. E aí vai ficar 6 meses sem pagar uma conta. Exatamente. Às vezes, nem para pagar o funeral, a pessoa tem dinheiro. Tem condições, né? Condições, É complicado. E agora, Verônica, tem outra situação que complica. Eu vou falar sempre o antes e depois, porque muitas pessoas não sabem da reforma e pensam que era. Antigamente, a pensão por morte era maior, por quê? Aproveitava as 80 maiores contribuições da pessoa que faleceu, tirava as 20 menores e a gente só pegava a nata. Só pegava o principal. Agora o cálculo é tudo junto. Agora é tudo junto. Desde a pessoa começou lá com 1 salário mínimo e quando ela morreu, ela ganhava sobre 6 salários mínimos, vai juntar os 6 com 1, aí faz a média. Então, e outra, o que é pior, não recebe o 100%. Recebe 60%. Então, mas aí a senhora falou assim que o 100% é no caso, por exemplo, do irmão da senhora, que ele tem um problema de saúde. Então, no caso... Ou então a pessoa com 45 anos, a viúva. Não, mas aí, 45 anos, ela recebe por tempo... Por tempo de casado também. De casado, indeterminado. Mas ela ainda recebe os 60%, né? Não, nesse caso, ela recebe 100%. Sério? Nossa, é muito complicado, então, doutora. É individualizado mesmo. Tem que procurar um advogado. Então, esse cálculo agora é feito dessa forma. Junta tudo... E faz a média. Faz a média e aí é que a pessoa vai receber de acordo com o tempo de casamento e de acordo com a idade da viúva. Então, se eu casei, fiquei 6 meses, o meu marido bateu as botas, eu tô ferrada. Você só recebe 4 meses. Aí você só chora. E recebe 4 meses. E outra coisa também, agora é o que a gente falou, tem a cota, né? Sim. Agora é de acordo com cada dependente.
Então, complicou. Complicou muito mesmo. Doutora Elza, e no caso, assim, se eu não pago o INSS, eu pago uma previdência privada, as regras são praticamente a mesma? Não? Totalmente diferente. Inclusive, para o servidor público, é equivalente. Também não é a mesma coisa. Porque, assim, o INSS, a Seguridade Social, que é o todo, ela engloba Previdência do INSS, a Previdência Estadual, no nosso caso, o IPASGO ou o Goiás Prev, e a Previdência Municipal, que é o caso do IPARV. Ô, doutora, é tão então, interessante. Esses três pertencem à Seguridade Social, que tem mais ou menos as mesmas regras, mas tem as suas peculiaridades, tem as suas individualidades. É tão interessante no caso de funcionário público, porque assim, o que você pensa, né? Vai ficar para meus filhos, né? Eu vou morrer, vai ficar para meus filhos. Não, vai ficar para seu esposo, né? Porque você tem que dar o nome do... Que raiva, doutora Elza. Você me desculpa eu falar aquilo que eu adoro, mas agora é pro governo que tá voltando. Não tem jeito, né, doutora Elza? Vai voltar então, pro governo. Não, eu não vou aguentar de jeito nenhum, minha querida. Grande parte disso, eu acho que 60% do patrimônio, vamos ver se isso passa, né, gente? Tudo tá passando, infelizmente. Vai voltar pro governo. Então, gente, o que é? É aproveitar o hoje. Hoje, não é guardar nada para filho, não é guardar nada pro futuro, para poupança, para isso, porque nós estamos numa instabilidade. Não, vamos falar. Nós estamos numa inseguridade, numa insegurança com essa Seguridade Social totalmente. Nós não sabemos como é que vai ser daqui para frente. Agora vão querer taxar tudo. Doutora Elza, agora aqui, eu posso receber 2 pensões por morte? Porque a gente vê que antigamente tinha muitos, assim, né? Principalmente policiais, a gente vê, né? Polícia Militar, eles Você pode receber desde que seja de instituto diferente. Ou você fala 2 maridos? Não, 2 maridos não, né? Não tem como. Você mata um e pega o outro. Mas realmente, assim, você vai ter que escolher qual que é o principal, né, doutora Elza? Exatamente. Se for um instituto diferente, por exemplo, você tinha um marido que era militar, ou 3 maridos, vamos lá. Misericórdia. Oh, my God. Então, gente, se for de institutos diferentes, você pode receber, tá? Mas agora, 2 aposentadorias, ou uma aposentadoria e uma pensão agora pelo INSS, você vai escolher aquela, vai te dar essa possibilidade, esse benefício de escolher a maior. E a outra, você vai receber um percentual dependendo do valor da pensão. Se for um salário mínimo, se for 2 salários mínimos, vai depender. Quanto maior é a pensão que você vai receber, maior é a alíquota que vai descontar. Ô, doutora Elza, mas, por exemplo, né? Eu sou funcionária pública. Sim. Tô ali no regime, não é verdade? Aí o Emanuel tá aqui na rádio, né? Ele tem um regime privado. Sim. Ele pode pagar, mesmo sendo empresário, ele pode pagar uma contribuição, né? Sim. Diretão, para que eu, né, venha aposentar, né? Sim. E às vezes ele também... Você fala aposenta, você no INSS, pode, aí mesmo você. Até Você por como exemplo, autônomo, como segurada facultativa. Isso, ou então eu tô aqui, sou funcionária pública, mas tem uma empresa também, pago como autônoma. Sim. Autônoma. Eu morri, ele pode receber os dois, sem problema nenhum. Se for de instituto diferente, sim. Não teria problema, não, né? Não. Mas aí mas também... vai ter que escolher também de instituto para instituto tem uma briga séria em tribunais, porque diz que um não pode interferir no outro, mas existem jurisprudências que dizem que pode sim, que se acumulou, tudo é Seguridade Social. Então, mesmo que um seja estadual e o outro INSS, tem uma briga nisso aí. Então, os 2 têm direito. Os 2 têm direito. Se for em 2, tem direito, vírgula. É o que a gente tá falando. Tem jurisprudência que diz que não pode acumular 2 na íntegra.
Teria que ser proporcional. Mas, e por outro lado, tem juristas que entendem como é instituto diferente, pode sim. Porque, na realidade, houve a contribuição. No meu caso, antes da reforma, eu trabalhei em Goiânia, no estado. Sim. Tá, dei aula lá. Depois eu vim para Rio, eu continuei pagando, mesmo. Depois eu trabalhei como professor de educação física. E depois foi pro direito. E depois fui pro direito na universidade. Então, eu poderia receber do estado, do INSS e do IPARV. Só que depois eu deixei os outros dois, só fiquei com a universidade. Então, mas se eu quisesse continuasse pagando, eu ia receber 3 aposentadorias. E a pensão por morte, porque meu marido faleceu. Sim. Eu poderia ter 4, entendeu? Agora, depois da reforma, acabou isso. Acabou. Mesmo que eu tenha contribuído. Fala, é direito adquirido. É direito adquirido até esbarrar lá no Supremo. Olha, Nossa. gente, vamos pro intervalo aqui e a gente já volta com muito mais informações com a doutora Elza Miranda pra vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui hoje, terça-feira, com a doutora Elza Miranda, falando um pouco pra gente sobre pensão por morte. O assunto tá super interessante aí, um assunto pertinente pra todo mundo, né? Porque você não corre dela, não. É a única que você não corre, viu, gatinho? Não tem jeito. E gatinha, não tem Não tem jeito. jeito, não. Doutora Elza, você falou que no início do programa, a diferença aí, ó, o que mudou após a reforma, né? Conta pra gente novamente e depois conta pra gente como que eu vou calcular o valor dessa pensão por morte. Pois é, o valor dessa pensão por morte, ela é calculada agora sobre a 100% de todas as contribuições da pessoa que faleceu. Que seja aposentado, seria uma proporção do tempo que ela conviveu com a pessoa e também da idade dessa pessoa que vai receber a pensão. Ela é temporária, a pensão é temporária, a não ser que a pessoa tenha mais de 45 anos de convivência, casada, tá? Com a pessoa ou mesmo convivente. E agora ela é cotizada. A metade vai para a esposa, ou para o esposo no caso, e 10% para cada dependente, tá? Então, se a pessoa só recebe a pensão por morte, por exemplo, se a pessoa que faleceu tiver contribuído para a Previdência, ou no caso a sua amiga, tá recebendo o seguro-desemprego, aí, mesmo que ela não esteja contribuindo, ela recebeu o seguro-desemprego. Ela tem direito, no caso desse benefício, porque ele... É o benefício da graça. É o período de graça. Então, ela vai receber. Vai depender muito da idade dela e vai depender também do tempo de contribuição dele, como a gente falou. Tá? Então, gente, tem que procurar um advogado de sua confiança para que te oriente direitinho quais os documentos que tem que levar. Se for companheira, tem que levar, é o que eu expliquei para Verônica, tem que levar a certidão de óbito, tem que levar provas de que conviveram juntos no mesmo endereço. E é muito importante, até na certidão de óbito, constar. Exatamente. Não é, doutora Nossa, mas a Elza? Bia, tá perfeita. Mas não é verdade? Tem que constar que é companheira. Só que tem um detalhe. Constar o estado civil da pessoa? Pois é, mas se ela... Mas, peraí, no cartório, só aceita colocar que é companheira se tiver a regulamentação da união estável. Se não fala, a viúva diz que era companheira. O cartório faz isso. Ele não assume, a não ser que faça essa justificativa pós-mortem no cartório e para fazer o atestado de óbito. Mas aí doutora, inviável. Aí no caso, faleceu alguém, suponhamos, faleceu um indivíduo e ele não era casado, tinha filho só. Já era separado e tal. Aí os filhos recebem esses 50%. Por exemplo, faleceu o João aqui, deixou 3 filhos, não deixou esposa. Essa pensão é dividida para os 3 filhos? Para os 3, aí no caso é dependente. Aí já seria
Só dependente, 10% para cada um. Porque os 50% é só para meieira. Pois é, mas esses 10%... Gente, mas é muito pouco. É só do dependente até 21 anos até ou não? 21 anos. Até 21 anos, o certo seria isso. Agora, se ele estiver fazendo faculdade, se ele estiver fazendo um curso profissionalizante, alguma coisa... Tem que entrar na justiça para provar que ele merece que receber essa pensão até terminar a faculdade ou até, geralmente até 24 anos. Doutora Elza, mas é um absurdo, né? Porque se a pessoa paga uma contribuição para que ela receba um salário mínimo, 10% de um salário mínimo não é nada. Vai ser menos que um salário mínimo. Vai ser menos que um salário mínimo. O que é briga, porque você não pode receber menos que o salário mínimo. Então, e aí? E aí, agora não, mas a justiça diz que não, que a necessidade da Previdência é maior do que essa legislação que dizia que a pessoa não pode receber menos. Por quê, doutora Elza? Você não consegue nem o mínimo existencial. Gente, com 10%? Falar a verdade, assim, eu como advogada previdenciarista, o que eu acho certo nessa mudança é, por exemplo, essa questão uma menina novinha, 18 anos, casou com um senhor de sei lá quantos anos lá. Ele morre, ela vem receber tudo dele, sabe? Novinha que tem condição de voltar ao mercado de trabalho, de trabalhar, de produzir. Ela vai ficar parasita. Nós, contribuintes, estamos pagando para uma vida boa dela. Então, eu acho que, nesse caso aqui, eu concordo que as pessoas novas têm condição. Por isso que eu acho que ela é temporária e tá certo. Porque receber a vida inteira uma pessoa que tem condição de trabalhar, eu acho que até seria justo. Agora, essa idade, a partir de 45 anos, junto, aí tudo bem. Sabe? Mas porque assim, senão a pessoa é nova, tem condição de trabalhar e fica dependendo acomodada e nós pagando. É verdade. E nós pagando e nós não recebendo. Porque nós, que eu falo, aposentados, que tá achatando cada vez mais o nosso benefício. Por quê? Porque tá mais do que defasado o INSS. Muitas pessoas, nós recebemos muitas pessoas aqui que aconselham a pagar uma previdência privada e não INSS. Sim, não é verdade? Sim. Só que assim, tem que ter uma instituição séria, tipo uma OAB, que é séria. Agora, nós já vimos vários casos de bancos, de financeiras que faziam realmente afundaram, é verdade. Doutora, uma última pergunta antes da gente terminar o programa aqui. Existe alguma classe que tem direito a 100% da aposentadoria por morte? Por exemplo, dependente por invalidez, deficiente mental ou intelectual? Sim. Eles têm direito? Agora, inclusive, estão incluindo o autista. É mesmo? Estão incluindo, tem projetos para isso. Então, essas pessoas realmente elas são completamente inaptas. Elas não têm condição de sobreviver a ela mesma se prover. Então, nesse caso, sim, ela recebe 100% e é vitalício. Olha aí, o tempo que ela permanecer viva, ela vai receber. Pelo menos isso, Pelo menos isso. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Encerrando o programa aqui, eu queria que você fizesse uma conclusão pra gente, geralzão, né? De quem pode, quem não pode, né? Na falta de quem que pode, né? Quanto tempo para requerer, quais os documentos necessários. Fizesse uma conclusão geral a respeito da pensão por morte. Então, gente, a gente vive, não é pensando na morte. Aliás, a gente nem quer pensar na morte. Mas é a única meta que a gente sabe que vai ter que cumprir, infelizmente. Então, tem que fazer. É pouco, o que recebe é pouco, mas é uma garantia que você venha a ter. Então, a pessoa, independente do marido, se tem um marido, não faça a sua contribuição no INSS, que seja numa aposentadoria particular. Eu acho essa privada perigosa num certo sentido, por exemplo, porque essa privada, a maioria você pode tirar quando quiser. Em algumas. Então, se tem uma viagem pro exterior, você fala, eu vou tirar, sim. Algumas não podem tirar, mas outras sim. Agora, em INSS não é quando você faz jus. Por exemplo, você contribui não só pensando na morte, na invalidez. Você não sabe, você sai na rua, você é atropelada, e aí? Como é que fica?
se você não tiver essa ajuda. Tá? Então, é pouco. Então, o conselho que eu dou é isso. Começa a contribuir com menos. Não precisa contribuir. O dinheiro que você sai para jantar à noite, aí dá para contribuição. Sim. E aí, no caso de pensão por morte, leva o atestado de óbito do falecido. Se tiver filhos, sim. A certidão de casamento, tá? E comprovante de endereço, documentos pessoais, tudo. Se não for casado, comprovando a união estável. Com os documentos, o que eu expliquei. Documentos que provam que os dois moraram no mesmo endereço, que pode ser declaração de imposto de renda, que um declarou que é dependente, o outro é conta bancária. Tem vários documentos que provam que a pessoa mora junto. O que é importante, eu acho que procurar um advogado, que o advogado vai orientar direitinho o que você tem que fazer. E sem falar que é uma forma individualizada, né? Cada um é um caso, tem uma porcentagem diferente. Cada caso é um caso. Nossa, a Verônica tá 10, viu? Cada caso é um caso. Não se esqueça, se acontecer uma fatalidade aí na sua família ou na sua vida, procura alguém da sua confiança. Isso. E se ele não for especialista, e se for um bom profissional, ele vai te indicar algum especialista. Pra quê? Para você entrar administrativamente no INSS, não deu certo administrativamente, não. Olha, a pessoa da sua confiança, o advogado da sua confiança, ele já vai saber os meios de entrar judicialmente. Pra você não perder tempo, como a doutora Elza falou aqui. Por quê? Porque mesmo que você não ganhe na primeira, que for recusado o seu benefício, aquele tempo já está contando. Está contando. Lá na frente. Então é um dinheiro, né, que você não está contando, mas que você vai receber retroativo, que vai fazer diferença na sua vida. Não é mesmo, doutora Elza? Tem que procurar. Então, advogado, procura alguém da sua confiança. Não se esqueça disso. Doutora Elza, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço vocês, duas loiras lindas. Eu vou fingir que você não tá aqui, não vai ficar mais tempo. Olha, até semana que vem. Um beijo, até mais. Até mais, obrigada.